Bom dia a todos, mais uma vez. Olha só, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar com um tema de redação, tá? Esse tema é um tema recente, é um tema atual, visto que com a realidade a qual nós estamos vivenciando da pandemia, o aumento de trabalho informal no Brasil, ele tem crescido cada vez mais, tá? Em vários segmentos, em vários setores profissional do Brasil. Nós sabemos que com a vinda, com a chegada dessa pandemia, muitos profissionais, muitos trabalhadores tiveram seus empregos comprometidos. E com isso tiveram que, de certa forma, ter que, como a gente diz no popular, se virar nos 30 para poder sobreviver. Então, aumentou ainda mais o número de trabalhadores informais no nosso país. Se já era grande, se já existia de forma bastante crescente, com a pandemia, esse número aumentou ainda mais. Tá? São motoboys, são pessoas que estão trabalhando para si dentro de casa, no ramo da culinária, no ramo do corte, da costura, enfim, em vários segmentos, tá? De forma informal, essas pessoas vêm tentando aí sobreviver. E eu trouxe hoje alguns textos para a gente poder debater, discutir e se preparar para produzir a nossa redação. O texto 1 vai falar sobre a informalidade no mercado de trabalho, que, segundo o IBGE, vem sendo recorde, tá? Empregos informais chegam a 41,4% da força de trabalho ocupada no país. É uma reportagem de Akemi Nitahara, que é repórter da Agência Brasil do Rio de Janeiro. Então, ela foi pesquisar, ela foi se informar e trouxe alguns dados a respeito dessa informalidade no mercado de trabalho. Alguém gostaria de ler esse texto? Quem poderia aqui participar da aula com a leitura desse texto? Eu vou, professor. Pronto, muito bem. Leia aí. Informalidade no mercado de trabalho é recorde. Aponta o IBGE, empregos informais chegam a 41,4% da força de trabalho ocupada no país. Houve discreto aumento no número de pessoas ocupadas no país, que chegou a 93,8 milhões no trimestre encerrado em setembro. Um aumento de 0,5% na comparação com o trimestre encerrado em junho deste ano, equivalente a 459 mil pessoas, e de 1,6% na comparação anual. Porém, o contingente de pessoas que conseguiu trabalho no período está em condição de informalidade, que atingiu o recorde da série histórica iniciada em 2012, chegando a 41,4% da força de trabalho ocupada no Brasil. É o que apontam os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, PNAD contínua, divulgada hoje, 31, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A taxa de desocupação caiu de 12% para 11,8% na comparação entre o trimestre terminado em junho e o terminado em setembro, somando 12,5 milhões de pessoas no terceiro trimestre de 2018. A taxa ficou em 11,9%. A gerente do PNAD, Adriana Bering, destaca que essas pessoas estão se inserindo no mercado da condição de trabalhadores por conta própria e de empregados no setor privado sem carteira assinada. A gente ressalta que estamos diante de uma melhora quantitativa nesse mercado de trabalho. Ou seja, de fato, há mais pessoas trabalhando, mas a forma de inserção que esses trabalhadores estão tendo neste mercado
é mais aderente a postos de trabalho associados à informalidade e com todas as repercussões que isso causa no mercado, disse Adriana. Aqui nós temos a continuação, que vai falar sobre a ocupação. Ocupação. O número de empregados que trabalham no setor privado sem a carteira assinada chegou a 11,8 milhões de pessoas no trimestre encerrado em setembro, um aumento de 2,9% na comparação com o trimestre anterior e de 3,4% em relação ao trimestre de 2018. A categoria trabalhadora por conta própria também apresentou o recorde da série histórica com 24,4 milhões de pessoas nessa condição, um aumento de 1,2% em relação ao trimestre anterior e de 4,3% no mesmo período do ano passado. Desse total, 4,9 milhões têm CNPJ, ou seja, registro como empresa, e 19,5 milhões não têm. Segundo Adriana, o crescimento da ocupação ocorre desde 2018, mas não em setores que tradicionalmente apresentam grandes contratações, como indústria, construção e comércio, sendo a reação concentrada em determinados segmentos. O panorama não difere de outras divulgações que nós tivemos. Alguns setores isoladamente tiveram destaque nessa absorção de trabalhadores, como é o caso da construção em edificações e serviços básicos. Não são grandes obras de infraestrutura. Também observamos a continuidade do fenômeno do crescimento de trabalhadores na área de transporte terrestre de passageiros, os motoristas, e um pouco ali também de reação na parte da terceirização de mão de obra, disse. Muito bem. Então, você vê que é um texto informal que traz bastante dados a respeito desse crescimento do trabalho no mercado de forma aí, não registrada, sem carteira assinada, ou até mesmo um trabalho mais autônomo. E o texto 2, que eu trago para vocês, vai falar que o aumento da informalidade não é surpresa. Essa é uma fala da economista do DISE, tá? Do economista do DISE. Posso tirar uma dúvida? Clóvis Scherry. Oi? Posso tirar uma dúvida? Pode. Esses textos, eles foram escritos, postados, no caso, antes da pandemia? Antes da pandemia. Antes da pandemia. Essa realidade, tá? Ela já existia, como eu disse a vocês, como já existia antes no nosso país, tá? A questão do aumento de trabalhos informais no Brasil vinha crescendo cada vez mais. Tanto trabalhadores que trabalham para empresas privadas sem carteira assinada, ou seja, quando você trabalha sem carteira assinada, você não é registrado como um trabalhador, você não tem os seus direitos garantidos. E também já existiam pessoas autônomas, pessoas que trabalhavam para si, que também não tinham nenhum registro de trabalho. Com a chegada da pandemia, nós estamos vivenciando outra realidade. Pessoas que foram demitidas, comércios que tiveram que ser fechados, e com isso, pessoas que possivelmente já tinham carteira assinada, que já eram registrados, ao perderem seus empregos, tiveram que criar novas estratégias de sobrevivência. E com isso, surgiram outros trabalhos informais, além dos que já existiam. Esses textos tratam de uma realidade recente, mas antes da pandemia, tá? E aí, esse texto 2 vai trazer para a gente, mais informações, tá? Em relação a esse aumento. E vai nos dizer que o aumento foi de 1 milhão de trabalhadores nessa condição e tende a impactar na economia nacional. Ou seja, a nossa economia, ela já vem sofrendo, por conta dessa realidade de trabalhos informais, trabalhos autônomos, que geram renda, movimentam a economia? Sim. Um vendedor, por exemplo, de cachorro-quente, um vendedor ambulante, ele gera lucros, ele movimenta a economia? Sim, movimenta, mas não de uma forma tão significativa quanto uma empresa que trabalha de forma legalizada,
uma empresa que garante, não é, os direitos dos seus trabalhadores, é totalmente diferente. Quem gostaria de ler aqui o texto 2? Pode ser você, Miguel. Ok. Se fizer algum barulho aqui, eu vou parar, porque aqui tem muito movimento, viu? Tem problema não. Aumento da informalidade não é surpresa, afirma economista do Dias. Para Clovis Scherer, aumento de 1 milhão de trabalhadores nessa condição tende a impactar a economia nacional. Os últimos números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que revelam a entrada de 1 milhão de pessoas na faixa dos trabalhadores informais entre os anos de 2018 e 2019 no Brasil, repercutem o cenário da crise que marca o país. É o que afirma o economista Clovis Scherer, do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, DIESE. Divulgados nesta sexta-feira, dia 31, os novos dados integram a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios. Continua e mostra um aumento de 0,3% na taxa de informalidade. Com isso, subiu para 41,1% o percentual de trabalhadores nessa condição, em relação ao total de força de trabalho. É um percentual muito elevado. Demonstra, na verdade, que o mercado de trabalho ainda exibe as mazelas, os problemas que, se não forem gerados, muito ampliados com essa crise recessiva que começou em 2015. É um número que não é uma surpresa, afirma Scherer. Como eu disse, não é? Essa crise ela já vem existindo há muitos anos. Desde 2015 já foram constatados, né, que esse número de trabalhos informais ele vem crescendo. E aí ela continua com alguns dados, inclusive do IBGE. Continua aí, por favor, Miguel. Segundo o IBGE, o índice corresponde a um contingente de 38,4 milhões de pessoas, número que é maior que desde 2016. A psicóloga Kathleen Dourado, de 24 anos, está entre os trabalhadores que entraram para essas estatísticas. Antes trabalhando como digitadora em uma empresa terceirizada e com carteira assinada, hoje ela vive como entregadora de panfletos e não tem contrato formal. Eu achei isso uns freelancers e comecei a fazer. Eu sou formada e olha o que estou fazendo, mas é o que tem para poder sobreviver, porque as coisas chegam. Lamenta. Ela conta que sente saudade das vantagens do trabalho formal, como férias remuneradas, 13º, PIS e abono salarial. A psicóloga afirma que os direitos trabalhistas traziam alguma estabilidade, que hoje deu lugar à ansiedade de não saber qual será a sua renda, já que a remuneração varia conforme os dias trabalhados e o fluxo do mercado. A gente não pode se garantir com nada. Não pode, por exemplo, comprar um carro porque não sabe quando é que vai ter dinheiro. Eu queria abrir minha clínica, mas está muito difícil, tem muito concorrente. Até para panfletar está difícil, porque são inúmeras pessoas que querem, já que estão todo mundo sem trabalhar. Desabafa a jovem. Especialistas que acompanham o tema apontam que as reformas trabalhistas estão diretamente relacionadas ao contexto de informalidade massiva, assim como as medidas de ajuste fiscal e redução nos investimentos do Estado para colaborar com a geração de empregos formais. Scherer afirma que, apesar de um percentual de 0,3% de aumento parecer muito pouco significativo, a fatia de 1 milhão de trabalhadores que agora engrossam as fileiras da informalidade tende a trazer impacto geral para a economia nacional, que opera como uma engrenagem. Então, olha só, nós temos aqui uma realidade de uma psicóloga formada que tinha o seu trabalho registrado, né, que tinha aí o seu trabalho formal, tendo que sobreviver hoje com um trabalho de panfletagem. Não é? Então, é uma realidade de muitos profissionais que têm sua formação, não é? Que têm um curso superior, mas hoje, diante da realidade do aumento
de desemprego, não é? Tem aí que aprender a se reinventar para poder sobreviver, tá? O texto 3 é uma charge. Nós temos aqui a imagem da carteira profissional trabalho, né? Representando aí uma casa. E aí o empregador, ele diz, quem quiser a vaga vai ter de sair daí. Ou seja, isso diz muito do que nós estamos falando, não é? Muitos profissionais hoje, muitos trabalhadores, para terem um mínimo para sobreviver, eles acabam aceitando aquele emprego, mesmo sem ter os seus direitos trabalhistas garantidos, como carteira assinada que garante, não é? Seguro-desemprego, o PIS, texto de férias, férias remuneradas, enfim, todos os direitos que um trabalhador ele tem. Um trabalhador formal, né? Um trabalhador que trabalha de forma legalizada, de forma registrada, tá? Então, essa é uma realidade que, com a chegada da pandemia, aumentou ainda mais. Já existia, já estava crescendo muito antes, e com a chegada da pandemia, aumentou ainda mais. Eu trouxe um vídeo para passar para vocês, para mostrar na realidade, tá? Como é que isso vem acontecendo. Eu só quero que vocês me confirmem se estão conseguindo ouvir de forma tranquila aí o áudio. O meu tá tranquilo. A taxa de desemprego no Brasil caiu de 12,7% para 12% até o mês de junho deste ano. Tá dando para ouvir o áudio da reportagem? Sim. Certo. Sim. Uma redução ainda tímida diante do número de brasileiros desempregados, 12,8 milhões, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Diante desta realidade, subiu o número de trabalho informal, 33,4%. São 11 milhões e meio de trabalhadores na informalidade. Em Pernambuco, o cenário não é diferente. Wesley faz parte da estatística. Para não ficar desempregado, conseguiu trabalho como entregador, sem carteira assinada. Muito não na cara. Já procurei várias vezes já. Aí, como um negócio, quem faz o horário sou eu, tudo quem faz sou eu, aí pra mim eu prefiro mais nisso aqui mesmo. Tem carteira assinada, tem os direitos trabalhistas, tem alguma coisa assim? Tem não. O trabalho da gente, a gente ganha por taxa de entrega. Cozinheiro profissional há 15 anos, Cláudio hoje trabalha como ambulante. Não conseguiu voltar ao mercado depois de ficar desempregado. No ramo de gastronomia já estavam se fechando algumas portas, já estava mais complicado a gente arrumar emprego. E desde então eu venho trabalhando aqui na Conda Boa Vista, com acessórios de celular, conserto de relógio, e isso vai dando para se manter. Sempre estou entrando em sites, essas coisas, para voltar para a área, mas só que até agora, no momento, não. De acordo com esta economista, há 2 principais fatores para o crescimento da informalidade. E esses números se devem ao aumento do emprego no setor privado de pessoas que aceitam trabalhar sem carteira assinada. E também nós temos pessoas que acabam abrindo seu negócio próprio sem CNPJ. Então, por isso que nós temos no Brasil, elas estão na informalidade. Segundo dados do IBGE de agosto deste ano, Recife está entre as 5 capitais do país com maior índice de desempregados. Subiu de 15,3% para 16,5%. O estudo é um comparativo entre estatísticas do primeiro e o segundo trimestre de 2019. Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Comércio Informal do Recife, a informação será ainda mais. A gente vê que vem crescendo, entendeu? Pessoal, eu tive um probleminha aqui com o reprodutor de áudio. Mas essa reportagem, né, como deu para vocês observarem até aqui, mostra a realidade de trabalhadores em uma localidade muito próxima da gente, lá em Pernambuco, né, estado vizinho aqui,
nosso, que mostra que trabalhadores, de certa forma, eles são obrigados, não é, a terem aí que entrar nesse ramo de trabalho informal para poder sobreviver. Alguns por falta de oportunidade no mercado de trabalho, outros até mesmo por preferência, como vocês viram, não é? O primeiro entrevistado, ele disse que para ele é mais vantajoso porque ele faz o horário dele, não é? Ele tem mais flexibilidade em relação ao horário de trabalho e isso para ele é uma vantagem. Ele não se preocupa com a questão, não é, dos direitos trabalhistas que são garantidos em um trabalho mais formal com carteira assinada, tá? Então, são aí extremos. Hoje, com essa realidade a qual nós estamos vivenciando, nós sabemos que o número de desempregados, o número de pessoas que tiveram que ser demitidas de seus trabalhos, né, aumentou ainda mais. E, com isso, pessoas tiveram que, de certa forma, aprender aí a se reinventar, a tentar ganhar o pão de cada dia, popularmente falando, de outras formas, tá? Então, isso é uma realidade nacional, ok? E aí, pessoal, como proposta de redação, vocês irão fazer um texto dissertativo argumentativo com o tema o aumento do trabalho informal no Brasil, mostrando, não é, quais são as causas, quais são as consequências, as possíveis soluções como proposta de intervenção. Vocês irão apresentar aí, não é, possíveis soluções para solucionar este problema. E aí, como sugestão de repertório sociocultural, vocês poderiam citar na redação de vocês o filme A Procura da Felicidade. É um filme com o ator Will Smith, onde ele interpreta o personagem Chris, que enfrenta sérios problemas financeiros, tá? No filme é retratada essa realidade aí. Quem já assistiu pode aí, não é, já ter uma bagagem do que o filme trata. Quem não assistiu, eu recomendo. É um filme excelente. E sua esposa, ela decide partir, ela decide ir embora. Então, ele agora é pai solteiro e precisa cuidar de Christopher, o seu filho de 5 anos. Então, ele vai tentar usar a sua habilidade como vendedor para conseguir um emprego melhor. Mas ele só consegue um estágio e não remunerado. Então, seus problemas financeiros não podem esperar uma promoção e aí eles acabam sendo despejados. Olha só. Então, Chris e Christopher, eles passam a dormir em abrigos ou onde quer que consigam um refúgio, mantendo a esperança aí de que dias melhores virão. Tá? Então, é um filme que trata dessa realidade. Miguel já está dizendo aqui que já assistiu, Ana Laura vai assistir. Super recomendo, tá? Então, mostra essa realidade de muitos pais de família desempregados, muitos pais de família que têm aí, não é? Que lutar, que enfrentar essa realidade do desemprego para poder aí garantir o seu sustento e o de sua família, tá bom? E aí vocês vão produzir esse texto. Vocês têm até 15 dias para enviar, seguindo aquelas regras, não é? Aquelas orientações que eu dei na aula passada, entregando o texto justificado, entregando o texto, não é? Todo organizado estruturalmente, com as margens regulares, tudo do jeito que nós já aprendemos. E aí eu não quero que vocês tenham essa reação do Faustão ao receberem a nota, tá? Mas sim esta daqui, ó. Certo? Vou mandar, sim, esses slides lá no grupo. Só não tenho como mandar os vídeos, porque
Eu tinha trazido para vocês também o trailer desse filme A Procura da Felicidade, mas aí como eu tive problema aqui com no reprodutor de áudio, não tive como passar para vocês, tá? Mas eu vou mandar os slides com os textos para servirem aí como base de leitura para a produção de texto de vocês, tá bom? E aí vocês me enviam até quinta-feira da semana de hoje a 15. Certinho, gente? Alguma dúvida? Perguntas? Falem agora ou calem-se até a próxima aula. Tudo tranquilo? Tudo certinho? Pronto, vou encerrando a aula, tá bom? Bom fim de semana para vocês. Fiquem com Deus. Um abraço, beijo no coração e até a próxima aula. Espero vocês na próxima quinta. Até a próxima aula. Tchau, tchau.